Olá, meus amores! Como vocês estão? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as características dos átomos. Esse é um tópico de química e aqui quem fala é a professora Paula Rocha. Bom, a ideia do átomo foi elaborada e modificada ao longo do tempo. Tivemos o átomo indivisível de Dalton em 1803, o modelo de pudim de passas de Thomson, em 1904, que possuía as cargas positivas e as negativas no seu interior, misturados nessa massa toda. O modelo de Rutherford, que era análogo ao modelo de sistema planetário, com um núcleo bem pesado no meio e os elétrons orbitando em torno desse núcleo. O átomo de Bohr, em 1913, que definiu os níveis de energia. E o nosso modelo atual de átomo, que é baseado na ideia de Schrödinger de nuvem eletrônica, em 1926. A representação de um átomo, de um elemento químico, pode nos dar algumas informações, como o seu número de massa, o seu número atômico, além do símbolo do átomo do elemento químico. O número de massa vai nos informar o número de prótons e nêutrons do átomo. O número atômico vai nos informar o número de prótons no átomo. E o símbolo do elemento químico vai nos dizer como que se escreve a fórmula química daquele elemento. Por exemplo, carbono com o número de massa 12 e o número atômico 6. O que significa isso? Significa que este átomo possui 6 prótons, 6 nêutrons e 6 elétrons. Os nêutrons, a gente consegue descobrir a quantidade através da formulação matemática. O número de massa vai ser igual ao somatório da quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons. Contudo, átomos de um mesmo elemento químico podem apresentar diferentes números de nêutrons e, consequentemente, diferentes números de massa. Vamos ver um exemplo. O átomo de hidrogênio ele pode ser encontrado na natureza em pelo menos 3 formas diferentes. Uma delas só possui um próton, é a chamada prótion. Outra possui um próton e um nêutron, é o chamado deutério. Uma terceira forma possui um próton e 2 nêutrons, é o chamado trítio. Todos os átomos apresentados acima são chamados isótopos do hidrogênio, ou seja, eles possuem o mesmo número atômico Z, mas apresentam diferentes números de massa. Vejamos outro caso. Dessa vez nós temos o nitrogênio 14 e o carbono 14. Por serem átomos de diferentes elementos químicos, eles possuem diferentes números atômicos, ou seja, diferentes quantidades de prótons. Entretanto, possuem o mesmo número de massa, que é igual a 14. Nesse caso, esses elementos são chamados isóbaros, já que apresentam o mesmo número de massa. Já os elementos berílio 10 e boro 11 possuem o mesmo número de nêutrons e diferentes números atômicos e de massa. Desse modo, estes elementos são chamados isótonos, pois são átomos de diferentes elementos químicos com o mesmo número de nêutrons. Resumindo, isótopos são 2 ou mais átomos que pertencem ao mesmo elemento químico, possuindo assim o mesmo número atômico Z e diferentes números de massa A. Isóbaros são 2 ou mais átomos que possuem o mesmo número de massa e diferentes números atômicos. Isótonos são 2 ou mais átomos que possuem o mesmo número de nêutrons e diferentes números atômicos e de massa. Por hoje é só, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima!